Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast com Fale com Bert. Eu sou a Daniela Serrazoli. A gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, as novas tendências do que está acontecendo nesse momento com relação ao investimento. E todo mundo sabe, a taxa Selic a 15% e INCC a 7%, um metro quadrado entre 14 e 16 mil. Como que é isso, Bert? Fale com Bert. Como que é isso? Como que você desenrola? Pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio. A gente está com papel aqui porque tem alguns dados que a gente tem que ler, né? Então isso não consegue fugir, né? A gente tem um gráfico que a gente está explicando, vocês estão vendo aí, que é bem interessante, né? A minha dúvida era, e por isso que eu fiz esse gráfico, era muito por conta porque todo mundo hoje está falando no empréstimo imobiliário, que a gente falou no primeiro episódio, né? Então eu quis detalhar isso no gráfico, né? Então, o que acontece? Era mais ou menos aquilo que eu imaginava. A média do empréstimo imobiliário, ele é muito próximo do linear, né? Ele é muito estável, né? De 9% a 12%, ele é muito estável. Não tem uma diferença, todo mundo fala, mas ele não tem diferença, foi o que a gente falou no primeiro, né? Ele não tem impacto, né? Ele é muito próximo. E o INCC, né? Aí eu já não tinha tanta noção, eu tenho a noção de que baixa, sobe e tal, mas de como era isso referente no gráfico. E é um gráfico absurdamente lá embaixo, um gráfico lá em cima, um gráfico lá embaixo. E isso é legal porque mostra quando ele conseguiu passar nos seus valores do empréstimo imobiliário, foi na pandemia, que aí foi aquela explosão de preço de material de construção. Então, quer dizer, em todo momento ele é sempre mais baixo. Por que a gente está falando isso, né? Porque no primeiro episódio teve muitos comentários sobre a questão de comparar lançamento com imóvel pronto, né? Eu acho, né? Qual é a minha grande questão aí, né? Eu acho que ele não pode ser comparado. Por quê? Quando você quer morar num imóvel já que você precisa de amanhã, num imóvel, você vai comprar um lançamento? Não tem sentido. Né? Então essa comparação é muito para aquilo que vai te atender, né? O que te atende, né? Quando você está falando só em investimento ou em planejamento, aí sim vale a pena você discutir. Por quê? Porque você não vai comprar um imóvel pronto para você comprar agora, para você ficar 3 anos reformando o imóvel. Com certeza. Na verdade, assim, a gente tem 2 casos aí importantes. Primeiro, como sempre, a gente falar sobre a necessidade do cliente, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma necessidade de moradia, eu vou te encaminhar, vou te direcionar para um tipo de compra. Sim. Né? Eu tenho como me planejar para essa moradia, eu vou me casar, eu quero comprar para um filho, aí eu vou também me planejar para isso, então eu posso direcionar para um lançamento. Né? Financeiramente também. Financeiramente, né? Porque você vai pagar isso mais diluído, né? Exato. Então você vai pagar uma entrada que você no imóvel pronto tem que pagar de uma vez só, você vai pagar diluído isso em 3, 4 anos, porque hoje alguns empreendimentos estão indo para 4 anos, né? Então vai para 4 anos essa diluição da entrada. Né? E aí cabe a gente discutir NCC, né? Exatamente, é aí que é o ponto, né? Então, para essas pessoas, a gente pode falar sobre taxa, sobre compensa ou não compensa. Bom, como que é isso, né? Estou falando aqui bem na linguagem do que a gente ouve, né? Tem um cliente que fala para mim, mas compensa eu comprar agora? Ora, se eu vou me planejar para fazer essa compra de lançamento e tenho como me organizar financeiramente para isso, o momento é agora. Então, é interessante, né? Porque aí eu peguei dados, né? E os dados falam uma coisa que a gente, né, que está no mercado, a gente tem isso inserido na gente, né? E aí os dados, né, só vieram a ajudar, né? Para a gente ter essa certeza, né? E aí é engraçado isso, né? Porque a gente tem dados, né? Muito investidor vem falar, não, eu quero pagar 20 no fluxo de obra, pagar 20% e 80% para o financiamento. Eu consigo entender que você faça isso para você jogar os 80% no financiamento quando o aluguel daquele apartamento vai pagar a prestação do financiamento. Aí tem sentido. Senão,
você tem que explorar o INCC, que é menor que o empréstimo. Então você teria que pagar mais no fluxo, que o cliente, eu não quero dispor dinheiro. Ele está fazendo errado. Então, quer dizer, o mercado hoje quer fazer errado, porque ele fala, não, eu não quero pagar mais no fluxo. Ao contrário, quanto mais ele pagar no fluxo, melhor é, porque ele vai colocar ali parcelinhas menores, e quando ele chegar no financiamento, que aí sim, ele vai ter que entrar no financiamento, ele vai poder usar um fundo de garantia e ele vai poder também, aí ele vai entrar nesse empréstimo maior, né, de juros maiores, né, ele tem um valor menor, né? Então, o mercado hoje, ele age de uma forma que, pelos dados, é incoerente, né? E isso é bem interessante, né, passar com base em pesquisa, né? Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui são as pesquisas que mostraram, né? Então a gente tem aí os bairros mais desejados, né? Novos bairros hoje na cidade. Né? Quais são esses bairros mais desejados aqui no momento que a gente pode citar, inclusive, por quê? A gente fala sempre no Cambuí, né? Hoje o Cambuí tem aí um nível de estoque alto, né, por conta desse desejo, todo mundo quis fazer no Cambuí, e óbvio, se você tem uma demanda muito grande, você vai ter um estoque muito grande. Isso, né, tem muito estoque, mas tem que ter, né? Se você fez muita coisa no bairro que todo mundo deseja, você vai ter um estoque, né? A gente fala num imóvel que tem um desejo muito grande para investidor, né, por conta de perto das faculdades, que é a Mansão em Santo Antônio, né? E hoje a valorização do Mansão em Santo Antônio, ele atingiu um patamar bom. Então hoje você pega os Cambuí, Mansão em Santo Antônio, Nova Campinas, e agora está surgindo aí alguns lançamentos, né? No Casa Figueira, um preço muito uniforme, muito perto, né? É muito perto uma coisa da outra. Não tem mais aquele bairro dentro dos desejados, aquele bairro custa lá embaixo e outro custa lá em cima. Não, tá tudo perto, né? Você tem uma diferença, realmente você possa escolher, eu vou comprar aqui ou eu vou comprar ali, né? A diferença de preço, ela não tem, né, não destoa tanto, né? E você tem lá, o que muda isso hoje, você tem no Casa Figueira, por exemplo, a Avenida com padrão elevado, você tem lá no Flamboyant o Trésor com padrão elevado, e você tem no Mansões apartamentos menores, né, com uma construção mais popular, até mesmo para você ter esse ticket de investimento para locação menor, né? É que a gente está ali realmente rodeado dessas universidades, tem a PUC, tem a Unicamp, e a gente sabe que o ticket de valorização ali de locação é alto. Não, é gigantesco. Então você fala de um apartamento mais popular, mas um apartamento voltado para moradia, ou para quem está começando ali, né, a sua primeira moradia, ou enfim, né, quer investir para alocar, você consegue ter um imóvel popular num preço interessante. Eu acho que você tem um exemplo grande, né? Do comparativo Barão Geraldo, Mansão em Santo Antônio, né? Eu vejo o Barão Santo Antônio numa decadência muito grande por conta de violência e tal, né? De locomoção, de várias coisas. Né? Acho que a parte de violência em Barão Geraldo até tá menor e contornada, até porque devido ao aumento dos condomínios, dos investimentos também de empreendimento lá e na região ali de Paulínia, eu acho que até conseguiu contornar bem essa situação. Mas a gente tem sim essa questão de inflar muito, então a gente tem trânsito. É um bairro fechado, né? Exatamente. Um bairro fechado, né? Exatamente. Não é um bairro planejado, mas ficou fechado. Ficou fechado. Então você tem essa migração para o Mansão em Santo Antônio, né? Essa migração do estudante, que é um volume grande para a cidade. Então você relacionou o bairro. E eu falo uma coisa para os incorporadores, né? Quem vem de fora para estudar na Unicamp, ou que seja, né? E fica no Mansões, até porque é um bairro interessante, porque ele está na beira da rodovia, né? Está perto do shopping. Então ele se tornou um bairro interessante, né? Ele se tornou um bairro que oferece serviço, que oferece comércio, que oferece tudo. A cidade judiciária também, né? Também influencia nisso, né? Também é um influenciador. E aí o que é interessante é que eu falo para eles muito a questão de
essa pessoa que veio morar aqui, ela não tem essa evolução do bairro, né? Que falta hoje um alto padrão, talvez nem um alto padrão, mas um imóvel para família, né? Um 3 suítes lá, um imóvel com um maior porte, né? De uma maior metragem, para aquela pessoa que veio de fora, que ama os Mações de Santo Antônio, ele tem que hoje procurar um imóvel fora. Mas é interessante isso, né? Esse morador hoje do Mansões, dificilmente ele vai para o Cambuí, porque não tem o que ele tem no Mansões. Não atende, porque ele tem um fácil acesso, então não atende ele. Então, ele está procurando hoje aonde? Casa Figueira, ele está procurando aonde? O Bougainville, que é perto do Shopping Galeria. Então, esses bairros estão começando a se formar, inclusive com pessoas que estão saindo do Mansões. E isso se torna, né, uma migração dentro da cidade, né, bem interessante. Muito interessante. E o Nova Campinas, que poderia absorver isso, ele tem aí um índice construtivo muito baixo. Né? Então você tem empreendimentos pequenos que vão ter um custo alto, né? Porque se você coloca 30 unidades no terreno que você poderia fazer 100, isso a gente discute muito aqui dentro, né? Você vai transformar isso no metro quadrado caro, né? Então, custa caro? Custa porque você tem uma regulamentação aí, né? Que transforma isso em empreendimentos mais exclusivos, mas, por um outro lado, ele torna exclusivo, né? Então, se você quiser morar no Nova Campinas, você vai ter que escolher um apartamento ou um empreendimento que seja mais exclusivo, que custe mais caro, que vai ter um condomínio, por sua vez, compatível com isso, né? E talvez mais bem pensado para poder atrair esse cliente, né? Senão ele não atrai. Com isso os bairros eu percebo que estão ficando mais planejados nesse sentido. Né? O Casa Figueira, por exemplo, ele resolveu atender todas as necessidades, né, dos moradores. Então você tem um alto padrão, mas também você compra um Casa Figueira, você não sai dali para nada se você não quiser, né? Você tem tudo, te atende, né? Academia, perto do shopping, supermercado, farmácia, área de lazer, né? Então assim é perfeito realmente para quem fez essa migração pensando que estava faltando alguma coisa nos bairros. Ali não falta nada nessa região, né? Sim. E você vem com um bairro novo, né, já querendo oferecer tudo isso, né? A questão é uma aposta, né? Porque todo bairro novo, quando que ele vai ficar pronto, né? Ele tem um tempo aí, né? Se as coisas acontecerem, ele vai ser mais rápido. Se as coisas não acontecerem, ele vai ser mais devagar, né? Só que é um bairro que é interessante, ele já tem tudo lá. Exato. Né? Mesmo que isso demore, ele já está lá, né? Já tem empreendimentos mais antigos que já absorvem o serviço e que esses serviços já migraram para lá, né? Então você tem mercado, você tem hortifruti, você tem tudo ali disponível, né? E vindo aí em patamares, né? Porque é interessante, né? Isso a gente discutiu algumas vezes, né? Quando a gente faz algumas pesquisas, as informações, principalmente de preço de metro quadrado, que a gente vê aí nos dados de pesquisa, estão errados. Né? E eu tive dificuldade até nas pesquisas. Você me falou bastante sobre isso. Porque eles estão errados, né? Estão falando aí em imóvel Campinas em 7 mil metros quadrados. Isso é preço de imóveis econômicos, né? A gente não tem mais isso há muito tempo, né? A gente se baseia assim no Mansões algo em torno aí de 8 a 9, né? Subindo nos melhores, né? Não adianta você falar o mais popular, ele vai custar 11 e ele não vai vender. Se você pegar um melhor trabalhado, se colocar 9, vai vender tudo e não faz sentido, né? O incorporador gastou mais. Então, ele custa o que se paga, né? Então, o mais econômico está em torno de 9, então não adianta inventar vir aqui querer comprar no Mansões a 7, porque é difícil de encontrar. Você vai pegar um imóvel mais velho e tal. E um alto padrão, ele não vai custar... Ali ele vai custar na faixa ali de 15, 16, né? Não adianta você vir querer comprar um alto padrão a 10, né? Não adianta. Existe algumas ofertas na cidade que foram feitas tudo errado, estão nessa faixa, mas aquilo que se você pensar e querer comprar um empreendimento melhor, de melhor qualidade, é nessa faixa, né? De 15, 16. Aí você procura aí nos dados aí, né, nos jornais, né, você vê falando de Campinas a 10, 11, isso não existe mais, infelizmente.
Com certeza. Bom, eu acho que assim, em suma, né, existe uma questão entre essa publicação das notícias dos jornais falando sobre taxa Selic, sobre INCC, quando na verdade a gente tem que pensar nas seguintes situações, né? Não sei se resumindo assim o que eu compreendo, que os imóveis eles vão continuar valorizando, né? Então, a taxa Selic sempre teve basicamente nessa faixa, que nunca foi um valor muito discrepante do que está hoje, né? Uma porcentagem muito discrepante, 12%, 14%, 15%, né? Então, assim, esperar um melhor momento para comprar, sabendo que os imóveis também passam por uma valorização, principalmente se tratando de inflação ou de comportamento mesmo de mercado de consumo. Então, a gente também tem uma valorização crescente do imóvel e uma taxa Selic que ela está flutuando, mas ela também nunca teve muito mais baixa. Muito mais baixa que isso, né? Na hora de fechar as contas... E aí vem o tema inicial, né? Comparando o lançamento com o imóvel pronto, né? Exato. O imóvel pronto é aquilo que a gente falou no segundo episódio, né? Da questão da valorização, da locação, né? Do dividendo e tal. O imóvel pronto, ele não tem valorização, né? Porque ele já é antigo, ou não, né? Mas ele já não tem mais valorização. A gente fala que a conta da valorização é até 10 anos, né? Depois da entrega. Então ele não tem mais valorização. Depois ele tem um valor de mercado, né? Que é o valor do quanto o mercado quer comprar naquele lugar. Então... né? Tem o valor do imóvel e o valor que as pessoas estão pagando por esse imóvel. E isso não gera valorização perto daquele preço que você pagou, né? Ele vai ter uma valorização muito pequena ou até desvalorização, né? Existem alguns imóveis acima de 10 anos que eles geram desvalorização. Sim. Então, quando a gente fala em lançamento e pronto, é bem isso. Você necessita comprar um pronto? Então você compra, porque você necessita, você tem que mudar amanhã, então tem sentido você comprar. Se não, ou você ama aquele prédio, né? Você ama aquele apartamento, alguma coisa emocional. Morar naquela casa. O que eu vejo, assim, as pessoas, elas se apegam a uma questão monetária, né? Do preço, e elas não entendem aquilo que vai gerar no futuro, né? O que vai gerar no futuro? Ninguém vai comparar, né? Isso, todas as cidades é assim. São Paulo é assim, você vai ter bairros nobres, que você vai ter prédios antigos muito mais baratos e prédios muito mais modernos, com custo de condomínio muito mais baixo, que não dá nem para comparar uma coisa com outra, né? Eu falar sem garagem, mas hoje já tem prédio moderno sem garagem, né? Então as coisas são cíclicas, né? Uma coisa volta, uma coisa vai para frente. Então você tem apartamentos hoje, né, muito mais modernos, que vai te oferecer muito mais coisa, com um preço que é relacionado a ele, né? E ele vai ter valorização, pode ter certeza disso, né? A gente atendeu um cliente outro dia no plantão que falou que ele só compra lançamento agora, que todos os últimos lançamentos que ele comprou no lançamento, na entrega deu 100%. Então é nesse número que a gente trabalha, né? Compra no lançamento, na entrega dá 100%. Quem pretende comprar um pronto e ter valorização de 100%, esquece, porque não vai existir. Né? É emocional. A compra do imóvel pronto é emocional. Gostei dessa decoração, gostei dessa vista. É isso, é emocional. Né? A compra lógica e daquilo que vai atender hoje nas questões evolutivas, né? Inclusive hoje você tem sala lá de streamer, né? Sala de filmagem, né? De podcast, né? Já que nós estamos fazendo podcast, sala de podcast, né? Dessas novas profissões, de você ter o home office, né? Você quer atender, fazer uma reunião, você vai ter sala para isso. Hoje está muito difundida a questão do co-living, né? Da cozinha gourmet, né? Que você não vai ter no seu apartamento. Hoje as cozinhas são minúsculas, né? E além de toda a parte de estrutura ecológica que a maioria dos condomínios novos agora vem implantando, né? Seja ela na parte de energia, né? Na parte de aproveitamento de água. Então, assim, tem várias questões ali que são implantadas num condomínio novo que faz, inclusive, com que o condomínio fique mais barato. Sim, sim. Né? Além dessa questão toda ecológica que é importante, a gente está vivendo um momento que sabe que isso é importante, né?
Mas tem também essa questão que pega no bolso, né? Então você sabe que o apartamento ele foi todo pensado para que essa questão do condomínio fosse resolvida. Eu acho até que esse tema eu não gosto de tocar, né? Questão ecológica versus questão tecnológica, eu acho que é muito mais custo mesmo, né? Eles embutem o nome de ecológico, mas é muito mais custo, né? Então você tem ali, quando você reaproveita a água, você tem redução do custo de água, que é muito caro hoje. Né? Quando você coloca lá todas as luzes de LED, painel solar, em alguns prédios que tem sentido, né? Porque aumenta, para quem não sabe, aumenta o custo da construção, né? Se você for pôr o painel solar lá em cima. Então tem que fazer a conta se vale a pena ou não. Você tem aí uma redução do custo de condomínio. Então eles falam que é uma questão ecológica. Mas também uma questão dá para discutir isso, né? Dá para discutir, mas toca assim nessa questão ecológica. Não vai resolver o problema da ecologia, a gente sabe, é um assunto muito polêmico e pouco resolutivo. O que eu acho a gente sabe que não vai resolver a questão, mas se a gente pode fazer uma coisa um pouco melhor ali nesse sentido também, além de ter esse impacto financeiro, por que não? Eu acho que o que tem uma coisa que para mim é fantástico nessa discussão toda, é a questão da restituição de energia do elevador. Essa é a questão essa é o grande negócio, né? Porque se você tem o custo do prédio, ele é mão de obra e elevador, quando você tem um elevador que restitui energia, é incrível isso. Eu acho que essa questão é incrível. É incrível, né? Incrível. A gente pensar que hoje a gente tem esse tipo de tecnologia ajuda muito. Bom, eu acho que... É isso. Quer falar mais alguma coisa? Hoje acho que vamos já para os próximos. É interessante a gente falar, né, que esse nome Fale com Bert, ele se deu justamente porque quando as pessoas vêm perguntar as coisas pra gente, a gente não sabe responder, é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente fala, fale com Bert. Pode ir lá falar com o Bert que dá certo, ele vai responder. Ele tem essa resposta para você. Assim, eu acho que isso é uma questão, né, da gente estar no mercado. Eu sou um gerente que faço questão de estar no plantão, estar atendendo o cliente, né? Porque isso é importante, é um feedback para a gente, até porque a gente também atende incorporadoras, né? Quase todo dia a gente está atendendo. Hoje eu atendi, ontem foi feriado, então ontem não atendi, né? Mas na terça-feira eu atendi, na segunda-feira eu atendi. Então é interessante que a gente atende cliente e incorporador, né? Então, a gente consegue passar o feedback que a gente teve com o cliente para o incorporador e vice-versa. Né? Porque é muito fácil a gente falar, isso aqui dá para chegar nesse preço. Muitas vezes não dá, né? E a gente tem que também entender o incorporador. O custo, a gente falou, né, na pandemia, teve um estouro lá em cima do gráfico. Né? Então, isso ainda tem respingos no mercado, né? Agora de mão de obra. Né? Então, a gente também tem que entender. Né? Tem custo, tudo tem custo, tudo custa. Bom, então, acho que por hoje a gente fica aqui com essa análise, né? Pensando na questão do mercado de lançamento e o mercado de terceiro. Né? Quando que eu utilizo essa métrica financeira entre o que vale a pena para mim, né? Como que eu posso medir o que compensa? Então, a primeira coisa é realmente percebendo quais são as minhas necessidades, o que eu desejo, o que eu quero, e tentar analisar o mercado como um mercado que ele está sempre evoluindo, ele está crescendo, né? E pensar nas taxas como essa organização funciona. Então, taxa Selic, se eu vou investir no lançamento, é bom eu fazer uma análise de como ela se comporta, não só vendo a taxa que ela está hoje, né? Para pensar também em fazer uma análise de custo de quanto que esse imóvel vai valorizar. Né? E aí, imóvel de terceiro, a gente sabe, então, dentro dessa métrica toda, que ele tem um valor estagnado, subir vai depender muito de como se comporta o bairro, o mercado, né? Cair também de como se comporta o bairro, o mercado, de desejo desse imóvel. Então, a gente não tem como medir exatamente o mercado de terceiro,
dá um valor exato, ele é um valor mais afetivo, né? Eu quero comprar a casa da minha avó. Então, assim, nesse caso, eu tenho um comportamento de mercado para ser analisado que o custo ele pode ser 300 vezes maior, que eu vou querer comprar a casa da minha avó mesmo assim. Isso mim, e tem uma conta que é interessante, né? Que a gente falou dos 20% de fluxo, 80% de financiamento, 30%, Sim. 70%, 40%, 60%. Tem uma conta que é muito interessante. Se a gente está falando de 7% de INCC, se você faz um fluxo, eu vou colocar 4 anos só para a conta ficar redonda. Sim, por favor. Se você falar hoje num custo de INCC de 7%, 7,2% exatamente hoje, 7,2% em 4 anos, tá? Nós estamos falando de 7, 14, 28, 29, 30. Se você fizer um fluxo de 30, 70, você vai pôr na sua cabeça, quando você chegar lá no financiamento, que o valor do saldo devedor ele é igual ao do negócio que você fechou. Então você vai se sentir enganado. Você vai achar que você pagou uma coisa e aquilo que você pagou voou, sumiu. Então é isso que tem que se pensar. É uma deixa que eu gosto de deixar, né? Eu gosto de deixar boa, né? Mas é isso. Você quer deixar aqui. Se você fizer essa conta, então por isso que faz sentido, né? Você pagar mais no fluxo, até porque aí você pleiteia um desconto, porque hoje tudo é financeiro, tudo é bancário, então tudo que você colocar na frente, você vai conseguir uma antecipação com o incorporador. Então se você antecipar lá 50% e deixar 50% para o financiamento, você vai ter uma sensação muito melhor, que você fez um bom negócio, que você vai ter ali uma sensação de lucro, né? Se você fizer lá 4 anos ou 3 anos, né, e pagar com INCC um pouco mais alto, você vai ter uma sensação de prejuízo, né? Mesmo que esse imóvel tenha uma valorização, né? Mas a sensação é de que você fez um negócio e o seu saldo devedor está maior do que você, né, contratou, né? Para a gente deixar aqui claro assim, para as pessoas, Bert, qual que é a ação exata que essa pessoa precisa fazer? Assim? Me fale assim, qual que é o melhor dos mundos agora, nesse sentido? Eu gosto de uma coisa que ninguém gosta, né? Primeiro, o fluxo ser ato mais linear, né? Nada de anual, nada de parcela única. Você junta ali e joga no manual, uma linear mensal, né? Você joga lá uma entrada de 10%, que é o coerente. Se for 30, 40, 50, você pega isso e divide no número de parcelas mensais. Porque daí você tem um fluxo até entrega. E você também não tem inserção de um INCC alto no manual, porque isso assusta o cliente, né? Isso é mais saudável. Isso, inclusive, transforma mais saudável, isso eu já falei, né? Mas é saudável no financiamento, porque torna uma parcela muito mais perto do que ele vai pagar a parcela no financiamento. Então, ele já criou aí uma cultura financeira que ele vai ter aquela parcela por mês. Então, isso, para mim, é importante, né? Ele coloca ali, eu vou falar um número só para referenciar. Se ele coloca uma parcela de 5 mil, ele pode pagar hoje 5 mil. Ele coloca uma parcela linear de 5 mil. E depois ele vai chegar numa parcela de 5 mil no financiamento. Ele criou essa cultura financeira para pagar 5 mil por mês. Ele não pagou nenhum manual, ele não pagou. Surpresa, né? Não teve uma frustração. Eu acho que não é surpresa, é não fazer conta, né? Ele não pensou que o INCC ia ter uma inserção na anual, né? E sempre eles colocam anual um mês depois do dissídio coletivo, que é a maior subida do INCC. Então é isso, se você joga primeiro que você não vai ter susto de INCC, que vai vindo toda a parcela, vem alguma coisinha, vem aquele pequeno, e você tem essa segurança. Esse é o melhor dos mundos.